Você, meu caro aluno, vai prestar o concurso da PM de São Paulo este ano e ainda não faz ideia adequadamente de como proceder na montagem e estruturação da sua redação, até porque tem pouco material por aí. Se por acaso esse é o seu caso e você tem bastante dúvida, faz o seguinte, acompanhe essa aula até o final, que eu vou trazer um modelo fantástico para você se pautar para se dar muito bem nessa prova. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para você. E nesse caso, trago aqui alguns conteúdos, algumas informações extremamente pertinentes para melhorar, para bombar mesmo os seus estudos preparatórios para o concurso da PM de São Paulo para este ano. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, faz aquele favorzinho de sempre pra gente. Curta esse vídeo agora no começo para não se esquecer no final, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também pretendem prestar essa prova e dessa forma você ajuda bastante a gente porque você mostra para o YouTube que nosso canal aqui é extremamente relevante em produção de conteúdo. E você que não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, ative as notificações porque tem vídeo toda semana aqui quentíssimo para você. Feito isso, a gente pode ir propriamente para a nossa aula de hoje. E olha só, nesta aula eu trouxe especificamente o tema de redação da PM de São Paulo que caiu em 2019 e dessa forma a gente vai analisar esse tema junto e ao fazer essa análise eu vou perceber o que a banca queria para que assim a gente possa elaborar um projeto de texto junto e também, claro, dar o nosso modelo de redação. Então fica até o final dessa aula para ver esse modelo bem bacana. Pô, professor, e qual foi o tema de redação da PM em 2019? Foi esse aqui, dá uma olhadinha aí, editor, sobe para mim, por favor. É justo punir os clubes de futebol pelos atos homofóbicos de seus torcedores nos estádios? Veja que é um tema que, apesar de ter caído em 2019 em edições passadas, é muito, mas muito atual e diz respeito a uma situação de intolerância dentro dos estádios de futebol. E se atualmente a questão que envolve as polêmicas, inclusive de acordo com um jogador brasileiro que atua na Europa, o Vini Júnior, de racismo, naquela época, ou melhor dizendo, naquele tema de redação, dizia respeito à homofobia, que também é extremamente presente se a gente for pensar que o cenário dos estádios de futebol, assim como o futebol estruturalmente, ainda é muito machista. Olha só que tema bem pertinente para ser discutido. Pô, professor, bacana, mas como que eu faria para desenvolver uma redação com esse tema? Calma, caro aluno, ainda a gente não pode atropelar as ideias. Primeira coisa a ser feita depois que você se deparou com o tema de redação e deu aquele leve susto, né? É ler o texto motivador, melhor dizendo, os textos motivadores, que eram 3. Editor, sobe para mim o primeiro texto, por favor. Vamos aí ao texto número 1, portanto. Olha só o título, o STJD vai punir clubes por cantos homofóbicos da torcida, na verdade a manchete, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, vai punir com multa e até perda de pontos os clubes cujos torcedores gritarem cantos homofóbicos em partidas do Campeonato Brasileiro. Veja, os clubes é que serão punidos pelos cantos das torcidas em relação à homofobia, ataques homofóbicos no caso. A punição vai ao encontro da decisão recente de criminalização da homofobia voltada na Justiça Comum pelo Supremo Tribunal Federal. Em um primeiro momento, vamos exercer um papel pedagógico com o objetivo de melhorar o espetáculo. Será que a punição é realmente pedagógica? O campo de futebol não é uma terra sem lei, alerta o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho. A FIFA já pune seleções por cantos homofóbicos das torcidas. Em 2018, o Brasil teve que pagar cerca de 450 mil por conta dos gritos de bicha durante os jogos das eliminatórias da Copa de 2018. Veja então que há uma atuação efetivada por órgãos desportivos já há algum tempo e o grande exemplo que nós temos que norteia esse processo também para ser incluído no Brasil é a própria FIFA. Então esse texto traz uma informação noticiando as ações desses órgãos em relação às punições que vão recair sobre os clubes caso as torcidas organizadas ou as torcidas em gerais fizeram ofensas em relação à questão da homofobia. Já o texto número 2 é um pouco mais crítico e apresenta uma posição. Vamos ler comigo? A maioria dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro não aprova ser penalizada por atitudes homofóbicas da torcida. Claro que existe todo um aparato ideológico e até mesmo econômico que envolve a posição dos
dos clubes, né? Afinal de contas, eles não querem ser punidos por atitudes dos seus torcedores. Quem vai ter a pena em relação à financeira ou problema financeiro vão ser os clubes nesse caso, né? É um absurdo punir os clubes. Seria a mesma coisa que um cidadão ser assaltado e o prefeito e o governador serem punidos, compara o presidente do Corinthians, André Sanches. Os clubes contrários à punição alegam que a pena deveria ser dada aos cidadãos envolvidos nos casos. De qualquer modo, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de punir os clubes em caso de homofobia de torcedores, os dirigentes pretendem adotar ações de conscientização. Veja, a partir dessa decisão, claro que para não ter prejuízo no bolso, os clubes vão ter que adotar uma medida de conscientização. Isso é bem efetivo e interessante até. A ideia é realizar ações principalmente nas redes sociais para alertar os torcedores, defendem Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Avaí, Fortaleza, Ceará, Goiás, CSA e Chapecoense. Perceba então que esse texto ele tem já uma apresentação de uma informação, mas também de uma posição dada por uma ala que é a mais interessada, que é interessada em questões financeiras, que são os clubes de futebol do Campeonato Brasileiro. Já o texto 3 trazia uma outra posição, olha só, vamos lá. Dos clubes de futebol que estão na Série A, o único que se mostrou favorável à punição de clubes cujos torcedores gritarem cantos homofóbicos foi o Bahia, que vem realizando ações para combater o preconceito nos estádios. O Bahia já faz várias campanhas de orientação. Além da homofobia, a ação punitiva podia envolver o racismo, que também é uma pauta comum nos estádios e deveria ser tratada, disse Belintani, acho que é isso o nome dele, tá? Ele considera que já houve um avanço na discussão da homofobia e afirmou que o Bahia vai fazer o trabalho especial sobre o tema. É necessária a formação de uma nova cultura de tolerância, de acolhimento às pessoas diferentes. Acho positiva a punição. Antigamente as pessoas jogavam objetos nos gramados. Quando os clubes começaram a ser punidos, por isso a situação mudou. A punição é o mecanismo correto para desestimular a ação homofóbica da torcida, optou Belintani, eu acho que é esse o nome dele. Veja então que aí nós temos uma ação de um posicionamento afirmativo em relação à atitude tomada pela Justiça Desportiva e também, claro, acatada pelo STF. Beleza, professor, entendi os textos motivadores. Nós temos um texto neutro, um que mostra um lado e o outro terceiro que mostra um outro lado da questão. E aí, como que eu deveria me posicionar em relação a essa temática? Ou será que eu poderia permanecer em cima do muro? Perceba então que esses questionamentos são cabíveis para que você possa melhor se preparar para essas provas. Veja que a proposta da PM de São Paulo em 2019 dava a você a possibilidade de escolher um posicionamento, mas cuidado quando você tiver essa situação. Particularmente, eu sugiro que você opte por um lado ou outro e não por estar em cima do muro. Ah, mas por quê? Porque a proposta é muito clara nessas questões, envolve uma pergunta que exige de você um posicionamento. Vou ler a proposta novamente, editor, coloca de novo para mim aqui. É justo punir os clubes de futebol pelos atos homofóbicos dos seus torcedores nos estádios? É justo ou não é? A resposta é muito simples e objetiva, sim ou não. Você tem que se posicionar de um lado ou de outro. Nessa produção textual que eu vou trazer como modelo para vocês se pautarem, a minha percepção, a melhor dizendo, da corrige-me, vai ser em relação à questão de não é justo. Mas para você se posicionar, vale lembrar sempre antes. Será que eu tenho argumentos suficientes para convencer o outro lado de que a minha posição é mais válida, é mais coerente? Então é sempre bom pensar nisso, nas estratégias que estão por trás da composição da sua redação e não necessariamente no seu posicionamento. Veja que quanto mais argumentos vocês tiverem solidamente e um leque grande de repertórios para utilizar para defender um lado ou outro, isso deve pesar bastante na escolha daquilo que você vai colocar como tese, ok? Ratificando então mais uma vez para vocês, veja que é um modelo apenas de redação e você pode fazer outros, isso não mostra necessariamente o nosso posicionamento ideológico, é apenas um modelo, deixar bem claro isso para não criar hate por aí, porque hoje a internet é cheia de hate, né? Então veja, a nossa posição vai ser em relação a que não é justo punir os times pelos ataques dos torcedores, essa é a posição, então, a nossa tese. E gente, olha o que eu decidi fazer em cima dessa nossa posição já assumida previamente. Nós vamos fazer um projeto de texto a partir de 4 parágrafos, ok? 4 parágrafos para ocupar essas 30 linhas. No primeiro parágrafo, nós vamos fazer uma introdução. E essa introdução ela vai ser efetivada em 4 períodos estrategicamente falando.
E nessa introdução, que tem a grande finalidade de contextualizar o assunto, de deixar o leitor e o corretor a par do conteúdo do texto e do nosso posicionamento, a gente vai colocar e deixar bem claro que não é justo punir os clubes pelos ataques homofóbicos feitos pelos seus torcedores. Já no segundo parágrafo, que já entra no meu desenvolvimento, o famoso D1 ou desenvolvimento 1, eu pensei em fazer um contra-argumento a partir de 4 períodos, em que eu vou ter o meu tópico frasal, um repertório, uma argumentação e um fechamento. E eu vou deixar claro que esse tipo de medida pedagógica supostamente não funciona na prática e que, na verdade, punir os clubes pelos crimes cometidos pelos torcedores é um grande exemplo de injustiça. Agora, no terceiro parágrafo, ou nosso D2, nós temos uma argumentação que também vai ser efetivada em 4 períodos bonitinhos, com o meu tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento. Nesse caso, eu vou dizer e enfatizar que é muito importante punir os verdadeiros autores dos crimes homofóbicos para que haja uma verdadeira justiça em relação aos casos, a esses casos especificamente, e também questão à vítima, o que sofre esse caso de homofobia. Agora, na nossa conclusão, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar um último parágrafo por meio de 3 períodos somente. Vai ser um parágrafo um pouco menor, semelhante ao tamanho, à proporção de uma introdução, beleza? E nesse último parágrafo, agora com 3 períodos, eu vou fazer uma retomada do assunto, do problema ou da minha tese, uma síntese dos argumentos centrais e aqui nesse caso, para ficar de acordo com muitos estilos de produção textual, eu vou colocar uma microintervenção. Pera aí, professor, mas você não falou na aula passada que não é preciso fazer uma intervenção? Falei, não é preciso realmente fazer uma intervenção quando se fala do modelo da PM de São Paulo avaliado pela Banca Vunesp, mas eu vou fazer porque é mais fácil, mais simples, mais prático, de acordo com o tema que nós temos. Só que veja, eu não vou fazer uma intervenção complexa, eu vou fazer uma microintervenção, uma pequena apresentação de uma solução para esse problema. Então, dessa forma, desse jeito, eu utilizo menos linhas, economizo espaço também para fazer uma boa conclusão. Cientes disso, a gente vai agora para o nosso modelo definitivamente e em cima desse modelo eu vou mostrar por meio das legendas bonitinho o que fazer em cada uma das partes. Então não podem perder essa parte, se já chegou até esse ponto do vídeo, longo, cansativo, que exige estudo, agora vamos para a parte mais adequada, mais interessante na prática redacional. Eu sei que vocês já estão ansiosos para ver o nosso modelo, mas quero antes de mais nada convidar vocês todos para participar também das nossas demais redes sociais. Vale lembrar que nós estamos presentes aqui em Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok. Cara, a gente produz conteúdo direto para vocês, tá? E nessas outras plataformas são conteúdos diários. Então você tem que ficar atento a tudo isso, seguir a gente, curtir bastante o nosso conteúdo, dar aquela força realmente, já que a gente está preparando esse conteúdo com qualidade para vocês e de graça, beleza? Agora sim a gente pode ir para o nosso modelo. Editor, sobe para mim, por favor, esse modelo. Dá uma olhadinha no que a gente colocou para vocês, tá? Aqui nós temos a nossa introdução e perceba que pela introdução a gente fez em cores diferentes para que você pudesse visualizar bonitinho cada uma dessas estruturas, tudo bem? Perceba que nós temos uma divisão de parágrafo feito 4 períodos, em que os 2 primeiros períodos, em vermelho e em azul, são as partes referentes à contextualização. Pô, professor, o que é essa bendita dessa contextualização? Nada mais é do que uma tentativa de localizar o leitor/corretor de acordo com o cenário que vai ser abordado, o assunto genericamente que vai ser abordado em relação ao nosso texto. E eu utilizei um método chamado de dedutivo, em que a gente vai do maior para o menor, ou seja, do mais genérico para o mais específico gradativamente. Na sequência, a gente insere em verde, o terceiro período, a problematização. Ou seja, o problema especificamente, a polêmica envolvendo a punição dos times, dos clubes em relação aos ataques dos torcedores. E por último, a nossa tese e a nossa proposição. O que é isso, professor? Tese e proposição. Tese é a minha posição em cima desse problema e a proposição, gente, é um recurso que eu gosto de utilizar bastante, em que eu já dou um pitaco, já antecipo aquilo que vai ser desenvolvido no D1 e no D2. Agora que vocês estão cientes da função de cada uma dessas estruturas, vamos para a leitura. Na atual conjuntura, o Brasil se depara com um crescente discurso de ódio
algo que também afeta o cenário esportivo nos estádios de futebol. Perceberam o que eu fiz? Eu falei muito genericamente do problema dos discursos de ódio que afetam os estádios de futebol. Eu não falei nada especificamente a homofobia ainda. Veja, do maior mais amplo para o menor, né? Nesse ambiente, infelizmente, tornou-se corriqueiro a disseminação de expressões ofensivas e ataques homofóbicos. Olha só, estou entrando agora no problema. Por conta disso, terceiro período, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou que agirá com rigor e punirá os clubes pelas ofensas desferidas pelos seus torcedores, nos casos, claro, de homofobia, como citado no período anterior. No entanto, aí vem a nossa tese. Tal medida se mostra pouco efetiva. Veja que essa é a minha tese, essa é a minha posição, essa é a minha visão sobre o assunto. E na sequência eu vou inserir o que eu pretendo analisar no D1 e D2. Vamos lá? Pois não cumpre a função pretendida e não pune devidamente o autor do crime. Perceba que no D1 eu vou falar dessa questão que não cumpre a sua função pretendida, que é aquela função pedagógica de ensinar as pessoas a ter uma tratativa mais consciente dentro dos campos de futebol, nos estádios. E não pune devidamente o autor do crime, que é justamente o torcedor que acabou cometendo essa ofensa. Veja o que a gente fez no desenvolvimento 1 neste momento. Olha só. Primeiro, tópico frasal, que nada mais é do que uma sentença inicial, uma afirmação que delimita o conteúdo daquele parágrafo, ok? Que vai ser desenvolvido ao longo de outras estruturas. Na sequência, eu inseri um repertório sociocultural produtivo, referindo-se ou aludindo-se ao STF. No terceiro período, eu faço, aliás, uma argumentação que nada mais é do que uma análise desse repertório associado ao teor do tópico frasal e sigo com um fechamento, que é um arremate do conteúdo desse parágrafo com a reafirmação do tópico frasal. Vamos lá? De início, observa-se que a medida é um tanto descabida e nada adequada. Olha só minha percepção, uma visão que eu já apresento de pronto, tá? É fato que, a partir de 2019, o STF enquadrou a homofobia como crime de racismo, cuja pena pode chegar a até 5 anos de reclusão. Veja então que o STF que acabou fazendo essa interpretação em relação à homofobia. Vale lembrar que não existe nada no Código Penal ou mesmo na Constituição que enquadre a homofobia como crime, então eu equiparo a homofobia como crime de racismo especificamente, beleza? Nesse sentido, na sequência da argumentação, é evidente que os ataques homofóbicos em estádios devem ser, assim como qualquer outra situação, considerados infrações contra as minorias historicamente invisibilizadas e segregadas. Justamente por isso que, ao punir os clubes, tem-se uma situação que revela injustiça, já que não foram estes os jogadores quem citaram tal ação. Portanto, é nítido que os clubes não são os verdadeiros responsáveis pela perpetuação desse preconceito e não devem ser responsabilizados. Agora, olha só o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. Novamente, a divisão é muito parecida, podem perceber pelas colorações e pelas funções que estão na legenda ao lado direito, né? Ademais, é importante que a justiça desportiva seja coerente no combate a qualquer discriminação, atuando efetivamente quanto ao autor do crime. De acordo com o Código Penal, o indivíduo que venha a praticar delitos deve ser responsabilizado por este, cabendo somente a ele, quando agir sozinho, a imputação da pena em conformidade com a gravidade de sua infração. Isso é um Código Penal que diz. Sob essa justificativa, olha a minha análise. Fica claro que apenas aquele que dissemina ódio e comete homofobia nos estádios deve ser devidamente autuado, eximindo-se a culpa do seu time. Desse modo, concede-se a devida justiça às vítimas com adequada imputação de pena ao verdadeiro agressor, o qual servirá como exemplo para que esse crime não seja mais cometido. Então perceba que eu estou trabalhando na falácia dessa ação, de acordo com a minha percepção ou do texto, né? Qual falácia? Que a punição, ela não vai ser adequada se for ao clube, porque não foi o clube que cometeu o crime, e sim o torcedor. E para fechar o texto, veja que a nossa conclusão é um pouco menor mesmo, estrategicamente falando, em que eu tenho 3 períodos apenas. E o primeiro vai ser responsável pela retomada da tese. Essa retomada da tese, da posição, é muito importante para você estabelecer esse vínculo, esse paralelo, essa alusão que
gera um texto estratégico. Na sequência, no segundo período, em azul, a gente vai fazer a síntese dos principais argumentos que foram apresentados em D1 e D2. É bem pequeno mesmo, tá? E por último, a gente vai fazer uma microintervenção. E veja a proporção dessa microintervenção. Ela não tem nada de complexo, não é gigantesca, ocupando 8 linhas, como, por exemplo, acontece bastante na proposta de redação Enem. Vamos fazer leitura. Portanto, olha só o meu conectivo. Verifica-se que coibir a homofobia nos estádios de futebol pela multa aos clubes é falacioso, é errado. Isso porque não se pune o verdadeiro culpado e apenas traz danos financeiros a quem não praticou o delito. Logo, para que esse problema possa ser melhor gerido e superado, há de se fazer fiscalizações efetivas e buscar penalizar apenas os criminosos a fim de tornar os campos mais dignos e respeitosos a todos os brasileiros, sem quaisquer distinções. Veja o que a gente fez, uma intervenção bem genérica, sem especificar gente, meio modo, nada disso. Ou seja, uma intervenção menos comprometida com aquele rigor todo do Enem, porque não é preciso. Eu só fiz esse tipo de intervenção porque é fácil fazer no sentido de concluir e fechar o texto. Gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Faz o seguinte, quer saber mais alguma coisa sobre essa banca? Teve dúvidas? Deixe nos comentários, afinal de contas a sua participação efetivamente na produção do conteúdo do canal é muito importante também. A gente quer saber o que fazer para ajudar melhor você. Bons estudos e até a próxima aula!